Bom, eu quero agradecer a presença de todos, a oportunidade que a comissão organizadora ofereceu para apresentar o trabalho, e ao Simval e ao Dr. Jaime, porque a nossa maior luta em falar em eletroestimulação é seguindo mais ou menos o que a gente ouviu o Dr. Raul Tanigawa falar em manipulação, a doutora Satiko, o Dr. Hong. Eu vejo que todos eles falam que tem que manipular a agulha. Como a gente lá no sul gosta muito de praia e vida fácil, então a gente usa um aparelho para ficar manipulando os pontos. E a gente fica dando uma voltinha. Então, na verdade, o que nós precisamos é estimular esse ponto, nós precisamos fazer despolarização de receptores de alto limiar para estimular as fibras A delta, que daí, por isso, é um estímulo de baixa frequência e uma intensidade moderada, mas eu gostaria de lembrar também que toda vez que a gente faz eletroacupuntura, nós estamos usando microcorrente. Houve uma confusão uma vez em que eu comentei que, às vezes, na região plantar, em pessoas que têm um couro da sola do pé muito grosso, ali naquela região, a microcorrente não vai conseguir penetrar. Mas a gente sabe que quando se usa um eletrodo transcutâneo, segundo o trabalho do Dr. Dumitrescu, a corrente elétrica penetra até 3 centímetros. Então, por isso é que quando a gente usa em agulha é microcorrente e em eletrodo transcutâneo também. Então, só para deixar isso claro, que a nossa luta, na verdade, é estimular com que as pessoas façam manipulação manual ou façam uma eletroestimulação. Então, nós vamos abordar a enxaqueca, a cefaleia tipo tensional ou a cefaleia crônica diária, que são as que mais se encaixam e são as mais frequentes. Diz que 90% da população vai ter dor de cabeça alguma vez na vida. As mulheres são as mais prejudicadas, talvez porque tenham que aturar os homens, né? E a enxaqueca é mais comum e a cefaleia tipo tensional, aliás, a cefaleia tipo tensional é a mais frequente. E o seu problema social e econômico que acarreta. Então, os problemas constitucionais, a gente sabe que existe um fator genético de hiperatividade neuronal, e nós vamos ver qual é. O sexo, já vimos que é a idade, e as condições de saúde. Os fatores condicionantes é a predisposição. Uma pessoa que tem predisposição para fazer enxaqueca ou a cefaleia, uma pessoa que passa por desidratação, consumo excessivo de álcool, esforço físico, estresse, menstruação, alterações climáticas, a fome, a pessoa que não se alimenta no horário certo, alimentos ricos em tiramina, o mamão papaya, por exemplo, é muito rico em tiramina e é uma das causas de dor de cabeça. Alergias, falta de sono, iluminação fluorescente, cheiros e altitude. Então, nós vamos ver que, basicamente, os estudos têm demonstrado que existe uma falha na bomba e nos canais iônicos, principalmente os canais de cálcio, localizados no tronco cerebral, que é onde começa toda a história. São verdadeiras canalopatias, é um distúrbio no transporte dos íons de cálcio. Eles conseguiram isolar o cromossomo 1 e 19 e os genes CA, CNA1A, e 1A2 e N1A. Então, esses genes já foram isolados, está comprovado que existe uma deficiência no controle disso e existe um input muito grande, uma entrada muito grande de cálcio na membrana pré-sináptica do neurônio aferente primário do trigêmeo. Isso faz com que libere muito glutamato e substância P, que vai sensibilizar a segundo neurônio e levar as informações dolorosas ali para o tálamo e para a formação reticular. Então, essa sensibilização de nociceptores, ela ocorre na periferia e esses nociceptores vão ter um input maior de informações neurais. Isso vai fazer com que a área que receba a informação neural e a área que passe informação neural, elas vão aumentando de tamanho por expressão do gene NMDA. Então, o nervo trigêmeo, ele inerva a dura mater, as artérias cerebrais, os vasos gliais, os seios venosos e mantém relações com as raízes cervicais. Aí já dá para entender o porquê dessa correlação do nervo trigêmeo com as enxaquecas e cefaleias. Então, existe uma hiperatividade do núcleo espinhal do trigêmeo, ela ali começa a depressão alastrante e é seguida por uma hipoperfusão alastrante que não segue os canais, os vasos sanguíneos, ele é aleatório, mas faz hipoperfusão do tecido cerebral ligado ao óxido nítrico.
E aqui uma coisa interessante, a liberação de substâncias nociceptivas. Começa o próprio nervo produzindo o seu corpo celular, que está localizado no gânglio de Gaster, a produzir substâncias que vão ser liberadas lá na extremidade, onde tem da dura mater, dos seios venosos, de algumas substâncias que são nociceptivas, e principalmente o peptídeo relacionado ao gene calcitonina, a substância P, bradicinina e dinorfina. E eu coloquei em azul aqui, porque isso é um detalhe fundamental. Todas as frequências acima de 15 Hz liberam essas substâncias. Então, se a gente usarmos acima de 15 Hz em cefaleia, nós vamos provocar agravação. Também temos a liberação de peptídeo intestinal vasoativo, neuropeptídeo Y, acetilcolina, noradrenalina, as fibras simpáticas e parasimpáticas passam a produzir e liberar essas substâncias irritantes. E existe liberação de ácido hidroxiindole acético, que é sinal da presença da serotonina, não no lugar onde ela devia estar, que é lá na sinapse, e sim lá na terminação, na aferência nociceptiva, funcionando como um nociceptor. E, pela degradação de mastócito, a gente tem a liberação de histamina, interleucina 4, TNF e COX-2. Lembrando que 2 Hz inibe a liberação de interleucina 4, TNF e COX-2. E, havendo uma ativação dessa substância inflamatória, vai ter uma inflamação neurogênica. Então, podemos afirmar que na enxaqueca existe um processo neurogênico, com certeza. E, a partir desse processo neurogênico nessa região, ativação do sistema trigêmeo vascular. E aí as suas consequências. Então, só para vocês visualizarem, nós vamos ver que nós temos aqui, então, o peptídeo relacionado ao gene calcitonina, que é o mais vasodilatador que existe deles, a substância P, a neuroquinina A e o peptídeo intestinal vasoativo. Então, todas essas substâncias algogênicas vão estar sendo liberadas na dura mater, nas artérias cerebrais, nos vasos gliais, nos seios venosos, e isso vai provocar sempre um input de mais informações e vai ter um efeito antidrômico. O núcleo o corpo celular passa a produzir mais essas substâncias que vêm ser liberadas aqui na periferia. Nós vamos ver que o nervo trigêmeo, o principal envolvido é o primeiro ramo, no ramo oftálmico, em que ele inerva praticamente toda a dura mater, o assoalho e algumas regiões aqui de mucosas. O nervo maxilar e o mandibular, eles têm uma pequena inervação dos seios venosos e das artérias cerebrais. Então, mas o principal nervo envolvido é o oftálmico, número 1, apesar que os outros dois também têm uma coparticipação importante, principalmente nas cefaleias de difícil tratamento. E, inclusive, daí essas fibras vão passar pelo gânglio de Gaster, elas penetram no gânglio de Gaster e vêm para o núcleo do trigêmeo. Nós temos o núcleo mesencefálico do trigêmeo. Esse núcleo ele é somente proprioceptivo, as fibras proprioceptivas penetram, que dá a noção da abertura da boca, da posição da cabeça. Quer dizer, então, as fibras proprioceptivas da cabeça vão para o núcleo mesencefálico, as fibras epicríticas, aí, inclusive, do tato fino, do carinho, quando a gente recebe um beijo, um carinho na face, isso vai logo para o núcleo pontino, que é o núcleo do prazer do trigêmeo, e nós vamos ver que, então, esses dois núcleos não têm relação com a dor. E sim, aqui nós vamos ver que os núcleos, as fibras A, delta e C, elas vão para os núcleos espinhais, que vem aqui o núcleo suboral, o núcleo subnúcleo oral, o interpolar e os caudais C1, C2, C3, e alguns autores referem até ao C4. Então, nós vemos que aqui é que acontece essa hiperatividade neuronal, com excesso de entrada de cálcio na membrana pré-sináptica e liberação de neurotransmissores excitatórios. Então, nós vamos ver que a eletroacupuntura clássica, de baixa frequência, eu chamo eletroacupuntura clássica, porque 2 Hz, de 2 a 10 Hz é o que a gente consegue estimular as fibras A delta. Acima de 10 Hz, o estímulo já é de vibração, e aí vai ser estimulado as fibras A beta. A gente sabe que a fibra A delta está relacionada com o tato grosseiro. Então, eu preciso de um estímulo mais grosseiro e de baixa frequência para estimular o sistema opioide, que é a delta. Se eu usar acima de 15 Hz, eu já estou fazendo o estímulo epicrítico do tato fino, e aí não vou nem conseguir penetrar no núcleo espinhal do trigêmeo para fazer o seu efeito terapêutico. Então, para cefaleia,
cefaleias, não dá para usar acima de 10 Hz. Tá? Ela deve provocar uma pulsação sem dor e, no máximo, uma pequena contração muscular. Esse estímulo de 2 Hz, ele vai ao hipotálamo e hipófise, estimular a produção de encefalinas, que vão ser liberadas em todo o fluido cérebro-espinhal e no sangue. Então, nós vamos ver que essa encefalina vai percorrer e vai agir em todos os receptores opioides de todo o organismo, inclusive na periferia, e vai estimular o eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, liberando glicocorticoide, que é um anti-inflamatório que a gente precisa nas enxaquecas e cefaleias. Nós vamos ver que 2 Hz também estimula o núcleo magno da RAF a produzir serotonina e o locus ceruleus a norepinefrina, que vão agir no corno dorsal do nervo do núcleo espinhal do trigêmeo. Ou seja, o núcleo espinhal do trigêmeo, ele se comporta como se fosse o núcleo dorsal da medula espinhal. Ele tem as lâminas 1, 2, 3, como se fossem as lâminas de Rached, porque ele está na altura da medula cervical. Pode ser usado em crianças até 99 anos, são as mais crianças estão aqui, ambos os sexos, poucos efeitos colaterais e excelente resultado. Cuidado com os machões, que são geralmente os que têm efeito adverso. Então, nós vamos ver o porquê desse detalhe. Toda vez que eu faço um estímulo acima de 15 Hz, é um estímulo vibratório, em que eu não vou conseguir fazer essa ativação de mecanorreceptor do tato grosseiro, que é um ergoreceptor. Então, eu preciso ter, como eu estou usando microcorrente, a gente não vai, ninguém vai botar e dar um choque no paciente, pelo amor de Deus. O paciente já está com sofrimento, o que ele tem que sentir é um pequeno estímulo, e se esse estímulo for de baixa frequência, de 2 Hz, ele vai fazer, ele tem uma largura de pulso, porque o estímulo acima de 15 Hz, ele cai aqui para 50 a 100 microsegundos de largura. E essa largura muito pequena vai estimular as fibras A beta. E eu preciso de um estímulo que estimule as fibras A delta, que vai ser através desses receptores do tato grosseiro, são os receptores de potencial transitório A1, P, ML e PC. Isso ocorre uma fosforilação, existe um deslocamento de um ácido de fósforo e liberação de energia. Essa energia abre os canais de sódio, voltagem dependente, e gera o potencial de ação que vai fazer o seu efeito sináptico. A transdução é necessária e indispensável porque o neurônio reconhece essa linguagem elétrica. Se eu fizer uma linguagem elétrica de alta frequência, o neurônio que vai entender essa linguagem é a fibra beta, né? É o epicrítico. Se eu fizer um estímulo de microcorrente com baixa frequência, quem vai entender essa linguagem é o sistema opioide. E aqui a gente fala muito mais além dos opioides, porque nós temos outras substâncias bioativas. E a outra coisa interessante, que eu sempre estudei na medicina chinesa, que o Qi é a força que abre a tampa da panela quando ferve o arroz. E a gente pode dizer que o Qi é a força que abre a tampa do canal de sódio quando ferve a emoção. Né? Então, é mais ou menos, os chineses tiveram uma visão tão linda da coisa que eles conseguiram visualizar que um estímulo que faça com que abra a tampa do canal de sódio ou de potássio é o que nós queremos dizer de Qi, desencadear o efeito que vai gerar um potencial de ação sem causador. Então, aqui, por isso que a gente fala em microcorrente, tá? E que não se deve causador. O fato de se usar 2 a 4 Hz, essa largura de pulso é que faz com que despolarize essas proteínas. Então, nós vamos ver aqui uma pesquisa de perfusão espinhal com radioimunoensaio, o estímulo baixa frequência de 2 Hz aplicado no ponto Regu, aumentou em 367% a expressão do gene encefalina. Ou seja, a gente tem um P menor que 0,05. Então, nós vamos ver que essa encefalina vai agir no sistema do segundo mensageiro. Esse sistema é um sistema que está ligado à proteína G. A proteína G, ela tem 3 partes, a parte alfa, a gama e a beta. A gama e a beta são somente para fixação na membrana. A parte ativa é a parte alfa, que vai abrir o canal de potássio e vai ativar as enzimas de membrana, fazer o ATP liberar um ácido fosfórico e transformar em AMP, ou o GTP em GMP. E com isso, essa energia vai ativar enzimas intracelulares e a transcrição de novos genes NMDA. Então, a encefalina vai agir aqui e vai
inibir a adenilciclase, vai diminuir o EMP cíclico intracelular, vai inibir as proteinoquinases, vai alterar essa fosforilização de proteínas, vai diminuir a excitabilidade neuronal e vai, tanto pré como pós-sináptica, lá no neurônio aferente primário, ou seja, lá na periferia do nervo trigêmeo, essa encefalina vai chegar pelo sangue e já vai dessensibilizar aquela sensibilização periférica que nós tínhamos lá no neurônio aferente primário. Vai agir nos núcleos do trigêmeo, principalmente no núcleo espinhal, nos subnúcleos oral, interpolar e caudal, nas raízes cervicais, no tálamo e no córtex, são locais onde existe a plasticidade neuronal ligada à enxaqueca. Então, nós vamos ver que a encefalina vai agir em receptores opioides, localizados, então, no neurônio aferente primário. No gânglio do trigêmeo, no gânglio de Gaster, nós sabemos que tem receptores opioides e que a encefalina em contato com esse receptor opioide, ela diminui a atividade desse núcleo e ele passa a produzir menos substâncias nociceptivas, que estão ali. Então, com esse estímulo da encefalina, nós vamos ter menor produção também de substâncias nociceptivas e causadoras de inflamação neurogênica. No corno dorsal da medula espinhal, nós vamos ver, então, aqui é onde se processa esse distúrbio dos canais de cálcio, que tem uma entrada muito grande de cálcio e liberação de substâncias nociceptivas, neurotransmissores glutamato. Então, nós vamos ver que 2 Hz, nós vamos ver aqui nesse modelo, as fibras A delta do nervo trigêmeo entram no gânglio de Gaster e descem, e aqui vão até a primeira, segunda, terceira e até a 4ª vértebra cervical, e aqui existe a presença de interneurônios encefaloninérgicos. Então, 2 Hz também vai estimular o primeiro ramo aferente primária do nervo do trigêmeo, tá? E vai agir no corno dorsal do núcleo espinhal do trigêmeo, na lâmina 1 e 2. Então, aquele DOT está errado, aquela sigla lá está errada. Aquilo ali é o seguinte, o ramo aferente primário do nervo trigêmeo, ele penetra pela fibra delta, ele penetra aqui no corno dorsal do núcleo espinhal do trigêmeo e vai estimular um interneurônio encefaloninérgico, liberando encefalina também aqui. Essa encefalina vai fazer uma hiperpolarização pré-sináptica da fibra aferente primária C, diminuindo o influxo de cálcio e, com isso, diminuindo a liberação de glutamato e substância P. E também pela liberação de cloro vai diminuir a excitabilidade neuronal pós-sináptica nessa região aqui, entendeu? Que é justamente pela dificuldade de pequena quantidade de glutamato e substância P liberada, deles poderem sensibilizar a via secundária aferente nociceptiva. O estímulo de 2 Hz também sobe ao hipotálamo, hipófise suprarrenal, mas vai agir também no núcleo magno da RAF e no lóculo cerúleus. Lá no lóculo cerúleus, ele vai emitir fibras descendentes que vão agir na membrana aferente primária do nervo trigêmeo, vão agir em alfa-2 adrenoceptores e impedir a liberação de glutamato também. E vai ativar no núcleo magno da RAF a ativação dos neurônios serotoninérgicos, que também vão impedir que a pequena quantidade de glutamato e substância P liberada sensibilize a membrana pós-sináptica. E também a parte dos opioides e GABA que estão ligados a essa região. Existe também esse ponto NON, que a gente tem utilizado também para tratamento de cefaleias, está sendo pesquisado em São Francisco, na Bélgica, na Itália e em Nova York. Eles fazem estimulação com baixa frequência do nervo occipital maior. O tempo de trem de pulso, então a gente chama de tempo de trem de pulso, é esse tempo de estímulo, então a gente faz um tempo de 5 segundos de estímulo por 5 segundos de repouso. Isso baseado aqui na China, eles usam até 9 segundos e em Cuba eles usam 3. Como não precisava nem muito ao céu, nem muito à terra, eu fiquei no meio. 5 segundos é um tempo suficiente para a gente calibrar o botão de saída da intensidade, porque a frequência é específica. A gente marcou 2 Hz e vai usar 2 Hz em todos os casos.
Basicamente, essa questão de várias frequências diferentes é uma pesquisa diferente que está sendo feita, mas em eletroacupuntura clássica é 2 a 4 Hz. Vocês fazendo eletroacupuntura com 2 Hz, vocês podem usar sempre em todos os pontos que vocês jamais vão ter agravação e jamais vão ter resultado adverso. Ou seja, 2 Hz é para substituir o que o chinês fazia de manipulação manual, ou a técnica de bicada de pássaro, que eles chamam, que é mais ou menos nesse sentido de 2 Hz. Tá? Então, é um tempo total de 20 minutos, 1 a 2 vezes por mês. A duração do efeito analgésico é de 3 a 4 semanas, em alguns casos é definitivo. Tem efeito cumulativo, quanto mais a gente faz eletroacupuntura, mais efeito, porque além de liberar endorfina, encefalina, ele vai estimular a produção do gene neuropeptídeo encefalina, ou seja, a pessoa vai produzir mais encefalina e não desenvolve tolerância. As cefaleias Tai-Yang são as cefaleias mais frequentes, são ligadas à cefaleia tensional. Então, nós vamos procurar, e aqui sempre chamando atenção, como a doutora Satiko chamou muita atenção, um dos principais pontos estão ligados aqui, os pontos gatilho, o ponto gatilho 3, o ponto baixo do trapézio, o ponto alto do trapézio, então tem RP2 e P3, são pontos que estão sempre relacionados com essas cefaleias tipo Tai-Yang. Então, a gente pode classificar as cefaleias ou pelo Jing-Lo ou pelo Zhang-Fu. Então, depois a gente vai ver o Zhang-Fu, mas primeiro nós vamos ver a classificação pelo Jing-Lo. É Tai-Yang, nós vamos procurar o ponto gatilho satélite, que é bilateral, geralmente é o Ashi Point, e é o ponto que combina com o nervo occipital maior, que geralmente está nessa região. Aí a gente vai usar o Ashi Point também, que ponto gatilho, que pode ser o local da dor, ou o Non, que é o nervo occipital maior. E bexiga 60, que é um ponto que trata Tai-Yang, e intestino delgado 3 e pulmão 7. E aí a gente sabe que na medicina tradicional chinesa, o pulmão 7 é um ponto clássico para tratar a cefaleia cervicogênica. Eu sempre pergunto por quê. Que o pulmão, o que tem a ver o pulmão com cefaleia no pescoço? É porque a inervação do pulmão 7 é justamente C6 e C7 das vértebras cervicais. Quer dizer que se eu estou estimulando o pulmão 7, eu estou dando estímulo nas vértebras cervicais. Tá? Então, a tradição e chineses são fantásticos. Entendeu? A gente não vai para frente sem espelho retrovisor. Então, o que a gente procura fazer com a integração da eletroestimulação, que é uma coisa moderna, é repetir o gesto antigo dos chineses de manipular. Porque se não manipular, a gente vai ter 30% do efeito da acupuntura. Manipulando ou eletroestimulando, nós vamos ter 300 vezes. Porque se a pessoa manipular manualmente, vai liberar mais de 300 vezes também a encefalina. Pode ser manual. Só que com o aparelho eu consigo estimular 16 pontos. Eu precisaria de 8 médicos para ter o mesmo efeito. As cefaleias podem ser também do tipo Shaoyang, esses já vão ver. Então, não tem mistério. 2 Hz para tudo. Tá? A intensidade, que é sempre microcorrente, é dependendo da intensidade, da sensibilidade individual de cada um. A gente não pode definir tantos amperes, microamperes para um paciente, porque é diferente. Um trabalhador braçal vai precisar de uma intensidade maior, um artista plástico ou um filósofo vai precisar de uma intensidade menor. Então, a frequência é sempre 2 Hz, vocês não vão errar nunca. E a intensidade é até o paciente dizer que está doendo, aí baixa. Então, vocês vão estimular, o estímulo tem que ser um estímulo do tato grosseiro, mas não deve doer. E aí nós vamos ver de novo o Non, os pontos estômago 8, e aqui não tem mais mistério, todo mundo já vai até aqui. Então vai lá, vesícula biliar 39, o 41, o 34 pode ser usado em burse com 2 Hz. As cefaleias Jue-In são cefaleias ligadas ao fígado, as mais difíceis de tratar realmente, mas pode ser usado o nervo occipital maior, os pontos gatilhos do esternocleidomastoideu são importantes, a borda do trapézio aqui no músculos cervicais e espinhares, e o fígado 2. Eu passei a usar o fígado 2 porque o fígado 3 também é um ponto indicado, mas o fígado 3 é mais para o vento, e o fígado 2 é mais para fogo. E geralmente essas cefaleias de difícil tratamento é um quadro mais de fogo do que de vento.
A Yang Ming, são as cefaleias, por incrível que pareça, a gente pode dizer que há muito mais de 3.000 anos os chineses já diziam que tem que tratar o estômago para tratar uma sinusite, e hoje a gente sabe que o refluxo, somente o ar gástrico, que é irritante, provoca irritação das vias aéreas superiores e é uma das causas de sinusite, e inclusive o refluxo líquido pode ir até para o ouvido e causar otite. Então, se não tratar o refluxo, tem que tratar o estômago. Então, nós vamos usar o estômago 41, e é um ponto clássico também para a cefaleia frontal, o músculo esternocleidomastoideu, o ponto da vesícula biliar 14, e aqui IG4 com TA5, que são também que baixam, os dois trabalham com GAN, fígado e Regu, né, e o Aiguan, eles acalmam o fogo de GAN. Nós vamos ver agora pelo Zhang Fu, nós temos a síndrome Shen Yin Shu, que é a deficiência do yin do rim. Nós temos 14 minutos, então dá para falar rapidinho. Então, são cefaleias que têm suas características bem determinadas. A medicina chinesa tem um relicário de informações que ninguém vai conseguir ir para frente sem se basear no método deles, por mais que seja neurociência, ou acho até um pleonasmo dizer acupuntura neurofuncional. Todo ponto de acupuntura é neurofuncional. Se não tivesse a função do nervo se anestesiar, não vai ter mais efeito de acupuntura. Então, a medicina tradicional chinesa não deve nunca ser abandonada. Então, nós vamos usar para a deficiência do yin do rim o bexiga 23, o guanyan e o tihai e o tai chi. Todos com 2 Hz e sempre de acordo com a sensibilidade do paciente. E a gente pega assim, a gente pega a teoria do Zhang Fu e a teoria dos meridianos. Então, eu pego uma teoria, por exemplo, dessa do vazio do yin do rim, às vezes eu tenho um quadro de cefaleia Tai-Yang. Tá? Então, eu tenho que associar o quadro do paciente pelo Jing-Lo e pelo Zhang Fu. Nós vamos ver que é o Gan-Yang, que é o excesso do Yang do Gan. Nós vamos ter que aplanar o Gan, abaixar o Yang, e os melhores pontos são vesícula biliar 43, 34 e o 20. 2 Hz, sempre lembrando da sensibilidade individual do paciente. Então, a eletroacupuntura é o método que vem para substituir a manipulação manual para aqueles que não querem fazer. Porque se botar a agulha e deixar parada no ponto, não vai ter a despolarização dos receptores de potencial transitório para desencadear potencial de ação. Ou seja, potencial de ação só vai ser desencadeado se abrir a tampa da panela do canal iônico. Tá? Então, tem que ter um estímulo. Pelo menos pode sair chope do barril de chope, né? O nosso chope não teve chope porque não faltou 2 Hz lá, né? Mas, enfim... Yue Shu, estase de sangue, tem que ativar o sangue, eliminar a estase. Aí, ó, Shui Hai, Gan Shu e bexiga, fígado 2 de novo. E aí, Shui Shu, deficiência de sangue. Os slides estão à disposição de vocês também. Não preciso, isso aí... Já ouvimos o congresso todo, vocês já ouviram falar sobre isso. E aí, deficiência de sangue, baço pâncreas 6, bexiga 15, 18 e 20. Vocês vejam que pega o assentimento do coração, do fígado e do baço, para tratar o sangue. E o estômago 36, também com 2 Hz e intensidade. Aí vocês não precisam ficar se preocupando, 100 microamperes, 200 microamperes, 600 microamperes. Esqueçam isso. Vocês têm que ir na sensibilidade individual do paciente. Liga o aparelho, conecta na agulha ou conecta no eletrodo e vai abrindo o potenciômetro, o botãozinho da intensidade de corrente, é como se fosse a intensidade do som da música. Quando a gente fala em frequência, eu estou falando no ritmo da música, o ritmo do estímulo. E intensidade de frequência é o volume do som da corrente elétrica. Então, sempre que for estimular o ponto, avisa o paciente o que ele vai sentir e sempre vá com cuidado para não causar um desconforto maior do que ele já está sentindo. E sempre se usa 2 Hz, tanto na fase aguda como na fase crônica da enxaqueca. Na crise aguda, pelo amor de Deus, 2 Hz, que acabou a sessão de acupuntura, ela não tem mais crise. É imediatamente após a sessão, 20 minutos de estimulação, cessa a crise de enxaqueca. Se não for na crise, enxaqueca não tem cura, tem que fazer 1 a 2 vezes por mês,
a eletroestimulação com 2 Hz, de acordo com a sensibilidade individual de cada um. Então, as cefaleias do tipo mucosidade, vocês vão ver que o estômago 40 é um ponto importante, estômago 36, baço pâncreas 6, e aqui pulmão 7 e regu, intestino grosso 4. Então, com as características que os chineses souberam classificar muito bem. E aí, nós vamos ter que o seguinte, então, primeiro, sempre é microcorrente. Vocês nunca vão provocar um choque no paciente. E, aliás, os aparelhos já vem calibrado para isso, por isso que... Só que esse aparelho de 11 mil euros, professor, aqui no Brasil tem aparelho por R$ 1.500, é mais barato, né? Então, porque tem um detalhe, os planos de saúde são obrigados a pagar a eletroestimulação, ninguém vai fazer de graça. Tá? Então, a escolha da frequência é 2 Hz, o paciente tem que estar confortável para evitar alguma reação vagal, usar cabos de cor diferente, para a gente saber qual é o cabo que eu estou ligando, para saber se eu estou ligando lá no pé ou na cabeça. Eu vejo a cor do fio que está no pé e a cor do fio que está na cabeça, porque se eu falar para a pessoa, a senhora vai sentir no seu pé uma sensação de pulsação, e ele começa a sentir na cabeça, ele já perde um pouco da confiança, daquele feeling que tem que ter na relação médico-paciente. Orientar o que ele vai sentir, o que vai sentir, uma pulsação, aonde vai sentir, quando, na hora que eu sei que então que está dando o estímulo, porque o burst, ele, no momento em que está 0 de frequência, em off, a gente não deve abrir o potenciômetro, porque no momento que entrar a corrente vai dar um choque, então eu só posso abrir o potenciômetro enquanto estiver saindo corrente. Parou a corrente, eu paro de abrir a potência da corrente. Tá? Sempre ligar de baixo para cima, do distal proximal, porque se eu ligar um ponto mais proximal, depois para ele sentir, o distal é difícil, eu sempre penso que a pessoa tenha que sentir o estímulo, a pessoa tem que ter o estímulo cortical, porque eu sei que daí passou por todas as estruturas que eu preciso que passe. Se a pessoa não está sentindo o estímulo, não vai ter o mesmo efeito. Sim, as frequências têm que ser sincronizadas, eu sempre deixo uma campainha com o paciente, porque se porventura ele sinta algum desconforto, poder chamar. Então, quando ele tem essa campainha na mão, ele fica seguro, ele relaxa. O paciente hipersensível, como já falei, geralmente aquele machão que faz taekwondo, MMA, chega lá, bota um ponto desse, liga para ele, puf, faz lipotímia, reação vagal. É muito comum. Cuidado com estímulo intenso, sensação de ardência, choque, picada ou agulhada não deve ocorrer. Isso aqui é porque deve ter alguma coisa na pele, e a gente vê que em cefaleia só usa o eletrodo transcutâneo, ou quando é no corpo, essa agulha pode estar em contato com um vaso, e aí vai dar essa sensação. Então, toda vez que a pessoa se queixar de ardência, choque, picada e agulhada, vocês retirem e colocam no outro ponto. Ele tem que sentir um pouco um estímulo elétrico, uma pulsação, que não seja vibratória, tem que ser pulsátil, não dolorosa. E cuidado com a reação de sonolência. A pessoa sai sob efeito de endorfina, que é mais forte do que morfina. Então, já teve paciente que saiu do consultório e bateu o carro. Depois eu tive que ajudar a pagar o seguro, porque eu era responsável. Nós vamos ver que esse detalhe de utilizar em eletrodo transcutâneo é um trabalho feito pelo Ram, pelo Dumitrescu. Dumitrescu conseguiu, então, demonstrar que a corrente elétrica penetra até 3 centímetros quando se usa em eletrodo transcutâneo hepático. Então, o Miyazaki, que é o médico que descobriu o portão do controle da dor, utilizando o TENS convencional, que é a estimulação elétrica transcutânea de alta frequência, ele pegou o mesmo TENS, que é a estimulação neural elétrica transcutânea de baixa frequência. Então, lá o TENS quer dizer TENS de 2 Hz. E aí ele chamou de Like Acupuncture TENS, ou AcuTENS. Então, quando se faz estimulação elétrica transcutânea com baixa frequência, a finalidade é estimular, dar essa sensação de pistonagem, para ativar o tato grosseiro e as fibras da delta. Então, nesse caso, quando o ponto está a menos de 3 centímetros de profundidade, a agulha não é necessária. E as pesquisas demonstram que o estímulo neural elétrico percutâneo na agulha, o efeito é semelhante quando é feito na pele. Tá? Porque a corrente elétrica penetra 3 centímetros quando ela é colocada em eletrodo de superfície. As normas técnicas exigem um responsável técnico, tem que ter manutenção, conservação, trabalhar com o circuito desligado, saídas zeradas, tem que escutar o cliquezinho do aparelho. Esses são os melhores aparelhos que tem no mercado, é o Sikuro, esses dois são importados chinês e japonês, esses dois não têm
manutenção e na reposição, já abandonei. Eu já comprei mais de 20 aparelhos até hoje para ir testando. Então, os melhores são esses dois. São aparelhos que têm aterramento, têm uma boa voltagem, que dá amperagem, que voltagem é a capacidade que o aparelho tem de criar corrente. E quando se estabelece a corrente, que tem uma diferença potencial, é que se chama amperagem. As saídas são isoladas e não em paralelo e evitar o contato metálico. Nós vamos ver que a estimulação elétrica transcutânea é extremamente útil na prática clínica, segundo o trabalho de Thompson, mas agora, a resolução normativa 388 da Agência Nacional de Saúde, publicada agora recentemente, obriga todos os planos de saúde a pagarem eletroestimulação para os acupunturistas, para os acupunturiatras. Então, vocês podem anotar, é a resolução normativa 338 da ANS, o CBHPM 3.16.02.18.5, 3A sem porta anestésico, qualquer médico acupunturiatra pode fazer, e os planos de saúde são obrigados a pagar R$ 65,00 por tratamento. Então, o paciente vai, o plano paga a consulta 50, mais 60 da acupuntura dá 110, mais 60 da eletroestimulação dá R$ 170,00. Atendendo 10 pacientes por dia dá R$ 1.700,00. Paga um aparelho num dia. Ninguém vai fazer eletroestimulação de graça para plano de saúde. Vocês estão aumentando o efeito, melhorando a vida do paciente e vai melhorar a renda de cada um de nós. Então, isso aqui, porque melhora, aumenta o tempo de retorno, a pessoa não precisa vir toda semana, depois que está controlado o caso é uma vez por mês. Isso diminui os custos das cooperativas, diminui o número de sessões de acupuntura por mês, diminui o número de agulhas utilizadas e outros procedimentos. Por exemplo, eu tenho pacientes com esclerose múltipla, eu tenho outros pacientes com problemas sérios, que o pessoal da enfermagem que vê só de UTI, que os planos de saúde teriam que estar pagando para esse paciente, o custo que eles têm de fazer uma acupuntura com eletroacupuntura por mês é menos que o valor de um palito de fósforo. Então, diminui muito as despesas da cooperativa, vocês precisam ter um bom consenso em cada cidade, pegar o diretor de defesa profissional do Colégio Médico de Acupuntura, todos devem se filiar ao Colégio Médico de Acupuntura, se cadastrar, porque eles que têm que defender a gente. E é eles que vão defender e obrigar os planos de saúde, são obrigados a pagar. Nós vamos ver. Eu só queria agora rapidamente mostrar um caso que apareceu no dia 6, outro caso de inflamação neurogênica. Dia 6 de novembro, ele teve, nas primeiras 24 horas, com herpes zoster gigante, vai da linha média posterior até a linha média anterior. Isso aqui a gente colocou, então, os eletrodos com frequência de 2/10 Hz, nunca na área que está acometida, sempre acima e abaixo da área. Isso aqui foi imediatamente após 30 minutos de eletroestimulação, como já diminuiu a hiperemia. Vocês vejam que impressionante, depois de 5 dias já estava assim, ele usou 400 miligramas de aciclovir de 3 vezes ao dia, enquanto que esses casos gigantes é recomendado 800 miligramas 5 vezes ao dia, ou seja, 4 gramas por dia. Esse paciente usou 1 grama de aciclovir e ele ficou no 5º dia, e aí no dia 6, 11 e dia 13. Foram 3 sessões de acupuntura, ele não evoluiu para a formação de bolhas, ele regrediu porque cortou a inflamação neurogênica. A liberação de substâncias anti-inflamatórias, antineurogênicas, é impressionante quando se tem com eletroestimulação. Então, eu coloquei isso porque fui até o doutor Guerreiro, que me insistiu, porque realmente mostra o resultado que é a eletroestimulação. Então, a minha querida Andréia, do pessoal de apoio, tem algum folder, se alguém tiver interesse, a gente vai ter um curso em março aqui em São Paulo. Obrigado.